uma das lições mais importantes e mais difíceis que a gente que precisamos aprender em nossa vida é a aceitação. Entender a aceitação mudou a minha vida de uma maneira inimaginável. Depois que eu aprendi a aceitar a vida como ela é, aceitar o que foi, aceitar o que se apresenta, aceitar o que acontece, aceitar a vida da maneira como ela se apresenta para mim, eu passei a viver com muito mais leveza. As coisas parecem caminhar mais fáceis. Eu encontro a solução mais fácil para as coisas. Eu me tornei muito mais próspera, muito mais abundante. E então é sobre isso que eu quero aqui conversar com vocês. Quanto mais cedo você aprender isso, mais fácil vai ser a sua vida. Mas a gente não chega a esse estágio de aceitação repentinamente, não é de uma hora para outra. Primeiro, a gente resiste muito, a gente se revolta muito com o que é. Mas chega uma hora, a gente está tão cansado de sofrer que a gente se entrega. E porque quando acontece alguma coisa na nossa vida e que gera sofrimento para nós, quando acontece algum fato, alguma circunstância, pode ser qualquer coisa, e que isso te gera sofrimento, a tendência é você rejeitar isso com todas as suas forças. A gente é tomado, quando acontece algo, a gente é tomado por um sentimento de revolta, de inconformismo. E a gente fala aquilo, como que eu vou aceitar isso? Porque às vezes é uma coisa, por exemplo, às vezes é uma coisa muito grave. Mas aí aqui eu quero fazer um parênteses para dizer, aceitar não significa você suportar passivamente. Significa que você não precisa fazer nada para resolver aquela situação. Não é isso. Eu vou ler para vocês o que o Eckhart Tolle fala sobre o que é aceitação. O Eckhart Tolle, ele diz assim, ó: aceitação é a sabedoria simples, mas profunda, de nos submetermos e não nos opormos ao fluxo da vida. E ele diz: o único lugar que podemos sentir o fluxo da vida é no agora. Ou seja, a vida está acontecendo neste momento. E eu resistir, ao invés de eu me submeter ao que está acontecendo, eu estou rejeitando a própria vida. Ele diz: isso significa que se entregar é aceitar o momento presente sem restrições e sem nenhuma reserva. É abandonar a resistência interior àquilo que é. Porque se aquilo já é, eu aceitar ou não vai fazer diferença. Aquilo já aconteceu, isso já me apresentou, isso já é. Então, ele fala, a resistência interior acontece quando dizemos não para aquilo que é, através do nosso julgamento mental e de uma negatividade emocional. Você não aceitar o que é
gera negatividade. E com negatividade, tende a criar mais negatividade e gerar ainda mais sofrimento. Então, somente quando a gente atinge um estágio que a gente consegue um estado de consciência no qual a gente se sente capaz de perceber que todas as situações que acontecem, elas são providenciadas pela existência, porque elas são elementos importantes para o nosso crescimento interior. Quando a gente consegue chegar no estágio de conseguir aceitar aquela situação, e a partir desse sentimento de aceitação, porque quando você aceita, automaticamente você é tomado por um sentimento de paz interior, mesmo que aquilo esteja doendo muito, mas você agora está em paz, e daí você consegue resolver aquilo com muito mais clareza. Quando você chega nesse estágio, a aceitação se torna muito mais natural na sua vida. E até que a gente seja capaz de aceitar, a gente vai experimentar muito sofrimento. Porque toda vez que eu resisto, eu gero negatividade. E se eu gero negatividade gera mais negatividade. E aquela situação só aumenta o sofrimento. Então, se cada vez que você resiste, mais difícil fica de você, por exemplo, encontrar uma solução para aquele problema. Isso, aceitar também não significa não fazer nada. Aceitar é você começar a agir a partir de um sentimento de paz interior. Você se submete ao fluxo da vida. Você fala, neste momento é isso que me apresentou. O que é que eu posso fazer? Porque a própria vida te conduz. E a partir do momento em que a gente aprende a aceitar, a vida se torna muito mais tranquila. O caminhar se torna muito mais tranquilo, mais satisfatória a vida. Você se sente uma pessoa mais plena, uma pessoa mais preenchida. Percebe? Então, quanto mais cedo nós entendermos isso, mais fácil tende a se tornar a nossa vida. Porque a gente tem a chance de se libertar da angústia, do sofrimento, de toda aquela resistência. Se você se entrega, a sua chance de sofrer é zero. Você passa a sofrer muito pouco. Não que você não vai continuar agindo, mas você age a partir de um sentimento de paz. E aí você tem a capacidade de muito mais fácil de se libertar de todo o sofrimento, de toda essa resistência, que às vezes você vem anos resistindo. Às vezes aconteceu algo, por exemplo, lá na sua infância, e até hoje você não aceita isso. E às vezes é duro de aceitar, mas não tem outro caminho. É uma das lições mais maravilhosas que você pode aplicar na sua vida. Então, pra gente fechar, o que eu quero dizer é o seguinte:
em qualquer situação que você esteja passando, agora, não importa o que esteja acontecendo na sua vida agora, aceite isso, não rejeite. Aceite profundamente e você vai ver o que acontece. Aceita e pergunte o que eu posso fazer em relação a isso. E preste atenção no seu interior, para você perceber. Você vai perceber que imediatamente você é tomado por um sentimento de paz. Você sente Deus dentro de você. Então, as adversidades, o sofrimento, tudo isso tem uma grande oportunidade de crescimento dentro dessas coisas. E se você resiste, você fica parado naquela situação, você fica preso naquela situação e você não cresce. Então, a aceitação é uma das coisas mais poderosas que você pode entender na sua vida. Então lembra, se você rejeita, toda vez que você resiste, isso é a sua mente dizendo para você que aquilo não foi ruim, que aquilo é bom, que aquilo é ruim, que aquilo é isso, é a sua mente contando história para você. Preste atenção na sua mente. Quando você aceita, você atinge esse eu mais profundo que mora dentro de você. Quando você aceita, você ativa a sua parte divina. É por isso que a sua vida se torna melhor. A resistência te afasta da própria vida, te afasta de Deus. Então, seja lá o que for que você esteja vivendo agora, aceite. E você vai poder sentir dentro de você essa verdade. Aceite, aceitação. Então, coloque isso em prática na sua vida, experimente isso. E essa foi a nossa mensagem de hoje. Obrigada por você ter assistido até agora. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um grande beijo.